Fala comigo, galera do Prazer TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Foca no Prazer. O meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta tântrico, terapeuta sexual e hoje eu quero falar para você, profissional que trabalha com produtos eróticos, com sex shop. Você sabia que você também é um profissional da sexualidade? Você também pode e deve trabalhar trazendo mais conforto, trazendo mais alegria, trazendo mais conexão entre os casais. É exatamente sobre isso que eu quero falar para você. Para que você se torne não apenas um vendedor de produtos, mas um verdadeiro agente de transformação na vida das pessoas. Você não vai simplesmente vender, você vai a partir de agora prestar uma consultoria na área da sexualidade e assim realmente poder transformar vidas. Não só com o seu produto, mas também com o seu conhecimento. Quer entender um pouco mais sobre isso? Fica aqui comigo até o final do vídeo de hoje, que eu vou dar para você 6 dicas que vão transformar o seu negócio, transformar a sua vida em outro patamar, levar para outro, para que você não fique só na venda de produtos, mas sim que você venda conhecimento, e isso sim transforma. Então bora lá comigo para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E antes que eu me esqueça, se você gosta de assuntos relacionados à sexualidade, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like no vídeo de hoje e não esqueça de colocar os comentários ali embaixo com as suas dúvidas, sugestões, para que eu possa esclarecer para você, se caso você tiver alguma dúvida. Você sabia que centenas de pessoas que buscam a formação em terapia sexual, muitos deles são profissionais que trabalham com produtos eróticos, principalmente mulheres que são empreendedoras, que trabalham no ramo da sexualidade, do ramo dos produtos eróticos e que buscam a formação em terapia sexual justamente para transformar o seu negócio, não só o negócio de vender produtos, mas sim vender conhecimento, prestar consultorias, transformar a vida das pessoas. Muitas vezes a sociedade tem um olhar muito preconceituoso para esse tipo de negócio. Muita gente procura as lojas, os comércios de sex shop, mas é aquele negócio meio escondido, não pode falar com ninguém, tem que ser aquela coisa ainda meio assim, do escondidinho. Mas saiba que você pode mudar isso. Você pode transformar uma simples venda de produto em uma transformação de vida, com o seu conhecimento, com a sua permissão. Muitas vezes o que as pessoas procuram não vai ser um produto. Elas procuram uma experiência, elas procuram uma transformação. Muitas vezes elas procuram algo para salvar o casamento, para salvar o relacionamento, para não deixar a relação cair naquela rotina, porque já está ruim, já está sem graça, já está sem libido, sem desejo. E vai muitas vezes recorrer a você como profissional da área da sexualidade ou mesmo como vendedor de produtos eróticos, vai buscar em você uma solução ou nos seus produtos uma solução para aquele problema. E muitas vezes essa solução não está no produto que você vai vender, mas sim no conhecimento que você vai levar, nas viradas de chave que você pode levar para essa pessoa ou para esse casal, que aí sim vai transformar a vida deles. Não se trata apenas de vender um produto. Sim, você pode agregar e é muito interessante que você agregue toda essa gama de produtos que você já conhece, porque assim você vai trazer novas experiências. Mas junto disso, conhecer a fundo o problema que aquela pessoa está passando, a dificuldade que aquela pessoa está sentindo na sua relação, na sua vida íntima, para aí sim você agregar conhecimento com um produto que vai ser pontual, naquele lugar exato, naquele momento preciso, que vai realmente transformar a vida da pessoa. E para isso você tem que buscar esse conhecimento. Eu sei que você já entende muito dos produtos que você trabalha, mas você precisa entender agora a fundo sobre a sexualidade humana, sobre as nuances que operam nesse mundo, sobre as coisas que acontecem, os mecanismos que promovem as disfunções sexuais, a falta de libido, a dificuldade nos relacionamentos. É isso que verdadeiramente vai trazer uma transformação na vida das pessoas que procurarem você. Então, os produtos eróticos, eles podem sim trazer uma verdadeira transformação, uma revolução na vida da pessoa, mas se não usados adequadamente, eles podem muitas vezes também destruir. Eles podem muitas vezes piorar a relação. Então esse conhecimento não é só para você agregar, ele é fundamental também para que você não indique uma situação que possa muitas vezes prejudicar ainda mais a relação daquela pessoa. Vou te dar um exemplo muito simples. Você vai indicar, por exemplo, um vibrador para um casal usar. Vamos dizer que a mulher seja ali com dificuldade de libido ou com dificuldade de orgasmo e você vai indicar um vibrador para aquela mulher usar
para melhorar a condição do orgasmo dela. Claro que você vai fazer isso na melhor das intenções e você vai querer ajudar essa pessoa. Só que tem um detalhe. Será que esse casal, que essa mulher, está dentro de uma relação que permita com que isso aconteça? Será que o companheiro ou a companheira dessa mulher tem condições ou está aberta a essa experiência? Porque muitas vezes o que a gente vê são pessoas que não estão abertas a isso ainda, por várias crenças, por várias inseguranças, medo, achando que o vibrador vai substituir a pessoa. Então, não adianta você simplesmente indicar aquele produto se você não trabalhar antes as crenças, as dificuldades, os medos que aquela pessoa ou que aquela relação está passando. E muitas vezes você indicar um produto dessa forma pode fazer com que a outra pessoa se sinta ainda pior dentro da relação. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que é importante você ter o conhecimento e entender o que está acontecendo na dinâmica daquele casal. Quando você entende isso, aí sim você pode transformar vidas. Então vamos lá, eu vou te dar 6 dicas de como você, aí no seu negócio com produtos eróticos, pode transformar isso numa verdadeira consultoria. A primeira dica eu tenho certeza que você já conhece, que você já faz isso, que é conhecer bem os produtos que você vende, conhecer bem os produtos que você trabalha. Quais são as indicações, quais são as contraindicações, quais são as situações de melhor de usar, se é um produto para o público feminino, se é um produto para o público masculino, se é um produto mais voltado para o público LGBT, se é um produto mais voltado para o público intersexo, que tipo de produto você está trabalhando, ou serve para todo tipo de público, entender quais são ali as composições que aquele produto tem, muitas vezes creme, gel, que você pode usar, se aquilo não pode trazer às vezes uma alergia, se não pode trazer alguma questão relacionada a esse tipo de situação. Então é importante que você conheça muito bem os produtos que você venda. Se são produtos seguros, se não tem risco de trazer algum dano para a pessoa. Tudo isso é importante, esse conhecimento a fundo daquilo que você está trabalhando, daquilo que você vende. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. E esse eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Afinal, você já trabalha com esses produtos. Mas é sempre bom alertar. Cuidado, a gente vê no mercado muitas vezes produtos que não têm nenhum tipo de garantia, produtos às vezes que a gente não sabe o que tem na composição daquele produto, tem uns melzinhos por aí que a gente desconhece o que tem daquilo ali. Então, muito cuidado com esse tipo de produto, pois muitas vezes pode trazer problemas para o seu cliente. E aí sim você pode acabar arruinando o seu negócio, trazendo uma situação ruim para você. Então, conhecer aquilo que você trabalha é super importante. Segundo ponto, ter uma abordagem profissional e ética. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas que vão te procurar não são pessoas que tiveram abertura de falar sobre sexualidade, sobre as dificuldades que passam no relacionamento. E muitas vezes essa pessoa não vai procurar um terapeuta sexual. Às vezes essa pessoa no primeiro momento vai procurar você, que trabalha com sex shop. Então olha só, se você tiver um conhecimento, se você for uma terapeuta sexual, olha que diferença que você pode fazer na vida dessa pessoa. E para isso eu convido você a procurar, a conhecer, a vir conhecer a nossa formação em terapia sexual, reconhecida pelo MEC através da Faculdade FEX Educação, que vai aí sim transformar você, além de todo esse conhecimento que você já tem sobre o mercado erótico, de produtos eróticos, vai transformar você também numa verdadeira terapeuta sexual com reconhecimento, com certificado reconhecido. E aí sim, olha a bagagem que você vai ter, olha o diferencial que você vai ter para o seu negócio. Então, quando você entra para a formação, uma das coisas que você vai aprender lá é justamente essa abordagem ética, essa abordagem profissional, porque a sexualidade ela é cheia de tabus. Então, você tem que estar preparada, você tem que estar preparado para lidar com situações que muitas vezes são constrangedoras ali para a pessoa que está vindo te procurar. Entende? Muitas vezes a pessoa não sabe muito bem como se expressar, e você tem que dar essa abertura, essa permissão, e ao mesmo tempo de forma profissional, para que a pessoa muitas vezes não interprete isso de forma errada, para que a pessoa muitas vezes não se sinta ali acanhada, que ela não se sinta invadida. E sim você trazer essa abordagem para que ela possa sentir à vontade com você, para aí sim ela ir se abrindo aos poucos, contando as suas dificuldades, porque você entendendo bem o caso dessa pessoa, você vai poder ajudar com muito mais propriedade. O terceiro ponto é uma comunicação aberta e sem julgamento. Como eu falei anteriormente, a sexualidade é cheia de tabus. Então, uma das questões é não julgar.
O julgamento é uma das coisas que mais atrapalham dentro da sexualidade. E se a pessoa perceber que ela está sendo julgada pelo jeito que ela conversa, pela roupa que ela usa, pela sexualidade que ela demonstra, tudo isso vai ser muito prejudicial. Então você tem que estar muitas vezes preparado para coisas que você vai ouvir, as histórias que vão ser contadas. Se a pessoa percebe que você está ficando chocado com aquela história, e às vezes são situações que você não está acostumado, certo? São situações que muitas vezes você vai se assustar com o tipo de relação que a pessoa tem, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E muitas vezes, como eu falei, ela não vai procurar um terapeuta, ela vai procurar você. E se você for um terapeuta, olha só que coisa fantástica que vai ser, certo? Então, trazer essa compreensão, essa conversa aberta e sem julgamentos, onde a pessoa se sinta acolhida e permitida a falar das suas dificuldades, olha o diferencial que você vai trazer para a vida dessa pessoa. E isso é mais um ponto que a gente trabalha dentro da nossa formação. Trabalhar essa comunicação aberta, trabalhar essa comunicação ética e sem julgamentos. Quarto ponto importante, faça recomendações personalizadas. Pare com aquela ideia de falar, esse produto funciona para todas as disfunções. Ou, nenhuma mulher fica sem orgasmo se ela usar vibrador. Cuidado com essas coisas generalizadas. Cuidado com isso, isso não existe. Isso muitas vezes pode ser muito prejudicial, porque não tem nenhum produto, nada que vai funcionar para todo mundo. Ah, mas eu já recomendei isso aqui e funcionou para todas. Cuidado com esse negócio, pois pode ser que não vai funcionar para alguém. E quando não funcionar, isso vai ser muito ruim para você. Vai ser muito ruim você indicar um produto para alguém falando, não, pode usar isso aqui que isso vai resolver. E aquilo não resolve. Fica muito ruim para a pessoa, porque ela passa a não acreditar nela mesma e passa a não acreditar mais em você, nas suas indicações. Então faça indicações personalizadas, só que para isso você tem que entender realmente o problema que a pessoa tem. Qual que é a dificuldade que ela está passando, quais as crenças que ela tem, qual o perfil erótico que ela tem. Será que você indicar a mesma coisa para pessoas com perfis eróticos vai funcionar? É claro que não, não vai. Porque tem pessoas que a mesma coisa que excita uma pessoa brocha outro tipo de pessoa, porque são perfis eróticos diferentes. Então, se você não tiver esse conhecimento, você vai sair indicando a mesma coisa para todo mundo e você pode frustrar muita gente, que vai acabar não tendo o resultado esperado com a sua indicação. Então, olha a responsabilidade, olha como isso é importante, olha como isso pode fazer toda a diferença para o seu negócio, para a sua carreira. Educação e recursos. Use ali uma pelúcia, alguma coisa assim, um órgão genital de pelúcia ou prótese, para que você possa demonstrar algumas coisas, fazer uma aula de anatomia para a pessoa. Você acredita que muitas mulheres não conhecem o próprio clitóris, por exemplo? Homens, então, nem se fala, né? Se a própria mulher não conhece o clitóris, imagina um homem quando vai procurar o clitóris, ou nem nunca ouviu falar sobre isso. Entende? Então, você mostrar ali, usar os recursos que você tem, recursos visuais, ali uma prótese ou mesmo uma pelúcia para você demonstrar, fazer ali uma mini demonstração, olha que interessante que pode ser para alguém. Você pode muitas vezes, e eu já vi, já presenciei isso, casal com mais de 50 anos de casamento, olha só que interessante, em que numa situação dessa, onde a profissional ali da terapia sexual que também trabalhava com sex shop, mostrou ali nas pelúcias, né, que ela tinha ali, da vulva, onde ficava o clitóris e como massagear esse clitóris. Esse casal, quando foi para a próxima relação e teve essa experiência, eles contaram que foi a experiência mais incrível da vida deles. Olha só o que você pode fazer para uma pessoa, para um casal, de repente um casamento de anos que nunca viveu uma experiência dessa, através do seu conhecimento, através da sua indicação, pode viver momentos incríveis, independente de quantos anos que estão juntos. Olha só que coisa maravilhosa. Vê se não é uma experiência incrível. E a sexta dica são os feedbacks e acompanhamentos. Você não está ali simplesmente para vender uma vez só. Você não está ali para ajudar uma vez só. Você está ali para realmente transformar a vida daquela pessoa, daquele casal. Então, a pessoa que você indicou alguma coisa, a pessoa que você deu alguma dica, deu alguma indicação, procure saber o feedback depois. Como é que aquilo funcionou, se realmente funcionou, como é que está sendo, como é que não está sendo, para você realmente acompanhar, fazer um trabalho de consultoria, de acompanhamento na vida daquela pessoa. Olha o leque de oportunidades que se abre para você enquanto profissional. Não é simplesmente vender um produto, mas sim vender uma transformação de vida.
vender um casamento que seja mais interessante, vender uma vida sexual mais prazerosa. Olha que coisa incrível que você pode fazer. Só que para isso é importante que você tenha esse feedback, que você veja a pessoa uma vez só e depois nunca mais vê. Isso não faz sentido. Você precisa saber, você precisa acompanhar se aquilo está funcionando, se não está funcionando. Você precisa de ajustes. A gente precisa aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e para isso você precisa ter o conhecimento. Como eu falo, mais uma vez eu te convido para conhecer a formação em terapia sexual que vai trazer para você toda essa bagagem, todo esse conhecimento. Não é à toa que eu disse para vocês que dezenas e dezenas de pessoas que estão na nossa formação em terapia sexual são profissionais que trabalham com sex shop. Eu não estou fazendo esse vídeo para você à toa. Estou fazendo porque existe uma demanda grande de profissionais dessa área que estão se especializando, que estão buscando conhecimento para fazer um trabalho diferenciado. Se você ainda não buscou, você está ficando para trás, você vai ficar para trás. Porque o mercado está mudando. As pessoas não estão buscando somente um produto, como eu disse, as pessoas estão buscando uma experiência. E se você não tiver o conhecimento profundo da sexualidade, você não vai conseguir proporcionar essa experiência que a pessoa está buscando. E o seu colega, o seu concorrente, que está correndo atrás, que está buscando a formação, esse sim está preparado para esse tipo de demanda, para esse tipo de cliente. Se fosse você, não ficava para trás. Se fosse você, se especializava também. Então, se eu posso te dar uma dica só para isso tudo que eu falei, é estude. Busque conhecimento. Busque se aprofundar na sexualidade humana. Cuidado de ficar vendo só videozinhos aí na internet, né, TikTok, o Instagram. Cuidado com diquinhas. Aprofunde. Busque o verdadeiro conhecimento, porque nem tudo vai funcionar para todo mundo. Não existe receita de bolo. Toda vez que você vê uma coisa que diz assim, não, é só fazer isso que resolve, isso funciona para tudo, isso dá certo sempre, para todo mundo, para qualquer casal, para um homem, para mulher, para tudo. Isso não funciona. Você pode ter certeza que você está sendo enganado nessa situação. Então, a dica que eu te dou é estude. Reveja esse vídeo, dá uma olhada nas dicas que eu te falei, em cada ponto desse, que você vai entender profundamente o que você precisa fazer para poder buscar um trabalho de excelência e ser um verdadeiro agente de transformação na vida das pessoas. E aí, gostou desse vídeo? Fala para mim! Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários embaixo que você gostou, que você concordou, que não concordou. Quero saber para que a gente possa ir bater um papo, conversar mais sobre isso. E como eu falei, não esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo saindo aqui e toda quarta-feira às 19h30 aqui no seu Prazer TV eu tenho um encontro marcado com você, Bruno Lima, no nosso Foca no Prazer. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima quarta-feira. Um grande abraço para você e até lá!